E aí, galera cruzmaltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. Em um movimento que surpreendeu o mercado jurídico, o escritório Campos Melo Advogados anunciou a renúncia ao cargo de representante da 777 Carioca no processo de arbitragem que busca reverter a perda de controle da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Vasco. O escritório notificou a empresa nesta terça-feira, formalizando sua decisão por meio da distribuição do processo arbitral na Fundação Getúlio Vargas. O documento ressaltou que, devido à atuação em todas as demandas do processo até aquele momento, a equipe jurídica agora aguarda o pagamento dos honorários pendentes, já que a relação contratual foi encerrada sem o cumprimento completo das condições acordadas. Esse passo marca o segundo revés para a defesa da 777, que já havia sofrido a saída do escritório Sérgio Bermudes, que também abandonou o caso em um momento de tensão entre as partes envolvidas. A renúncia desses dois escritórios coloca a empresa em uma situação delicada, já que ela agora precisará reestruturar sua defesa jurídica. Para isso, a 777 contratou o escritório Monteiro de Castro Setoguchi Advogados, que assumirá as responsabilidades jurídicas daqui para frente. A mudança na defesa levanta dúvidas sobre a estratégia da empresa e como ela lidará com a complexidade do caso. O processo envolvendo a 777 o Vasco já dura meses e teve início em maio, quando o clube cruzmaltino procurou a Justiça Fluminense com um pedido de medida cautelar. O Vasco solicitou a suspensão dos direitos políticos e econômicos da 777 no que diz respeito à SAF, alegando que a empresa estava correndo o risco de descumprir as obrigações assumidas no acordo de investimentos. A medida foi inicialmente deferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, embora o caso ainda esteja pendente de recursos que podem alterar o cenário. A liminar concedida ainda gera discussões, e o futuro do processo continua incerto, com a torcida do Vasco observando atentamente cada movimento. Paralelamente à medida cautelar, o clube deu sequência a uma arbitragem na Câmara de Mediação e Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, FGV, onde o mérito do caso será finalmente decidido. A arbitragem representa uma etapa crucial, pois os árbitros têm o poder de determinar as responsabilidades e os direitos das partes envolvidas. Nesse cenário, a 777 buscará reverter a decisão que lhe retirou o controle da SAF, enquanto o Vasco tentará garantir sua soberania sobre a gestão do futebol do clube. As decisões da arbitragem têm o potencial de alterar o rumo do clube nos próximos anos, o que torna cada capítulo dessa disputa ainda mais significativo. Com a saída dos dois grandes escritórios de advocacia e a reestruturação da defesa da 777, o cenário jurídico em torno da SAF do Vasco continua em um jogo de xadrez tenso. A saída de representantes de peso e a contratação de uma nova equipe jurídica podem atrasar ainda mais o desfecho do caso, criando um ambiente de incerteza no clube e no mercado. Enquanto isso, o Vasco segue observando atentamente os próximos passos e aguardando o julgamento dos recursos e a decisão final na arbitragem, com a expectativa de que o clube saia vitorioso nessa disputa pelo controle do futebol, que promete impactar profundamente o futuro da instituição. O Vasco está novamente no mercado, e os rumores de uma possível volta de Germán Cano ao clube têm agitado a torcida cruzmaltina. O atacante argentino, atualmente no Fluminense, é um dos maiores ídolos da história recente do futebol brasileiro, com uma carreira repleta de gols e conquistas memoráveis. Cano, conhecido por sua precisão nas finalizações e posicionamento impecável, se destacou no Vasco entre 2020 e 2022, marcando 43 gols e se tornando o segundo estrangeiro com mais gols na história do clube. Agora, com a possibilidade de retornar ao Rio de Janeiro, a expectativa no clube é alta, com a torcida sonhando com mais um capítulo vitorioso de sua carreira no Gigante da Colina. Após uma passagem histórica pelo Fluminense, onde quebrou recordes e foi peça fundamental em conquistas importantes, incluindo o título da Copa Libertadores em 2023, Cano se consolidou como um dos atacantes mais letais do futebol brasileiro. Seu retorno ao Vasco seria um reforço de peso para o ataque, somando a sua experiência e faro de gol, que sempre foram suas marcas registradas. A diretoria cruzmaltina enxerga na contratação uma oportunidade de alavancar a equipe, trazendo não apenas um grande artilheiro, mas também um ídolo que conhece bem a paixão e a exigência da torcida vascaína. O que está em jogo é muito mais do que um simples reforço, trata-se de reacender a chama da esperança e a busca por títulos importantes, com um verdadeiro matador à frente. Germán Cano é o tipo de atacante que se encaixa perfeitamente em qualquer esquema tático pela sua inteligência em campo, algo que seria um grande trunfo para o elenco do Vasco, sob o comando de Fábio Carille. Com sua habilidade de ler o jogo e se posicionar de maneira estratégica, Cano pode ser o ponto de equilíbrio entre a construção ofensiva e a finalização precisa, algo que o técnico valoriza. Além de seu talento indiscutível, sua personalidade forte e espírito de liderança o tornam um exemplo para os mais jovens do elenco, trazendo confiança e experiência para um time que busca retomar a força.
Cano não é apenas um goleador, ele sabe como se envolver nas jogadas e distribuir passes inteligentes, criando oportunidades de gol para seus companheiros. Em um time treinado por Carille, conhecido por sua organização defensiva e jogo coletivo, o argentino poderia ser a peça-chave para transformar boas jogadas em resultados efetivos, trazendo ao Vasco a possibilidade de lutar por títulos importantes novamente. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. Germán Cano tem sido uma força imparável nas últimas temporadas, com números impressionantes e uma consistência invejável. Na temporada 2022-2023, ele se destacou como goleador do Fluminense, conquistando títulos importantes, como o Campeonato Carioca, onde foi decisivo com gols em finais históricas contra o Flamengo. Além disso, sua performance na Copa Libertadores da América, onde foi artilheiro e ajudou o clube a conquistar o título, consolidou sua posição como um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. O ano seguinte, 2023-2024, também não foi diferente, com Cano sendo eleito Rei da América e mantendo-se entre os maiores goleadores do continente. Sua capacidade de decidir jogos importantes, seja com sua presença na área ou pela precisão nas finalizações, tem sido a marca registrada de sua carreira. A possível transferência de Cano para o Vasco promete ser um movimento que pode transformar a dinâmica ofensiva do clube. A experiência acumulada por ele em campeonatos de alto nível e sua habilidade para marcar gols em momentos cruciais seriam um grande trunfo para um time em processo de reestruturação. Sob o comando de Fábio Carille, o Vasco ganharia não apenas um goleador nato, mas também um líder para guiar o grupo, especialmente em competições desafiadoras. Cano poderia oferecer a estabilidade ofensiva que o Vasco busca, fortalecendo seu poder de fogo e criando um novo ciclo de conquistas. Sua chegada representaria, sem dúvida, um passo significativo para o clube retomar seu protagonismo no futebol brasileiro e internacional. E agora, torcedor vascaíno, o que você acha dessa possibilidade? Germán Cano, o artilheiro imbatível, vestindo a camisa do Vasco da Gama, poderia ser o ingrediente que falta para o time de Fábio Carille finalmente alcançar o topo novamente. O que você espera de um jogador com tanto potencial, uma história vencedora no Brasil e no exterior, e a confiança de fazer a diferença nas horas mais decisivas? Cano, que tem sido o terror das defesas adversárias, pode trazer a explosão ofensiva que o Cruzmaltino tanto precisa. Não podemos negar que, com sua qualidade técnica e frieza nas finalizações, o impacto no elenco seria imediato, tanto dentro quanto fora de campo. Mas será que o Vasco tem as condições ideais para extrair o melhor de Germán Cano? A torcida já está ansiosa por ver um atacante de sua estatura no clube, alguém que possa ser o centro das atenções nas grandes decisões e trazer de volta as vitórias tão aguardadas. Será que Cano se adaptaria rapidamente ao estilo de jogo de Carille e se tornaria a referência ofensiva que o time precisa para alçar novos voos? Agora, queremos saber de você, vascaíno, será que a chegada de Cano pode colocar o Vasco de volta no caminho dos títulos? Comente abaixo e compartilhe sua opinião, pois essa história promete movimentar os bastidores do futebol brasileiro. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.